Deixa eu fazer uma pergunta. Vai lá, manda ver. Não, assim, nesses 80 anos de trajetória do Fantasma, como é que tá hoje? Porque eu confesso que eu não tenho acompanhado HQs recentes e tal. O Fantasma, ele tá contemporâneo? O Fantasma já tá com tecnologias? Como é que o Fantasma tá combatendo o mal hoje, nos quadrinhos atuais? Atualmente o Fantasma ele é publicado em termos de histórias novas. Você tem duas frentes. Você tem as tiras diárias e dominicais produzidas pelo King Features para os jornais. A gente traduz essas tiras aqui para o blog Fantasma Brasil, né? E você tem as histórias suecas, que você tem uma equipe local que produz as histórias. Em ambas as equipes, você tem o Fantasma hoje usando melhor a tecnologia. E aí é interessante porque, ao mesmo tempo que ele usa aparelhos celulares via satélite, GPS, rádio, ele tem um computador na caverna da caveira que é um negócio assim mega avançado. Ele tem essa pegada meio Batman também, né? Ele tem essa pegada meio Batman. E ao mesmo tempo, ele continua muito fincado na tradição. Então, por exemplo, quando ele vai escrever as crônicas, cada fantasma tem que escrever as suas aventuras para servir de material para os futuros e validar a ideia de que ele é o mesmo. Ele ainda usa vela para iluminar a sala das crônicas. Então, cara, é um negócio... Aí você vê uns caras chatos que ficam assim, mas por que ele ainda usa vela? Isso não tem nada a ver com a realidade. Cara, é uma história em quadrinho. E esse respeito dele, o Fantasma é um personagem que sobrevive pelo respeito à tradição. Sim. Então ele usa tecnologia e ao mesmo tempo ele você não vê grandes inovações no uniforme dele. Na atual aventura diária, por exemplo, ele está usando uma bandoleira que ele incorporou recentemente e que ele não usa sempre. Essa bandoleira ele anda com granadas, granada, no caso, granada de fumaça, né? Eu não me lembro de ele usando arma mesmo. Ele só usa as pistolas. Pistola, velho. Só pistolinha, né? Mas tipo assim, bomba, essa coisa, eu não me lembro dele usar. Ele usa esporadicamente, porque numa aventura há uns 2 anos, ele quase morreu. Ele chegou bem perto da morte porque ele foi encurralado por um grupo terrorista. Os caras estavam atirando nele com lança-chamas. Quando ele viu que não tinha jeito, ele deu um tiro no tanque do lança-chamas do cara. E ele diz, era ele ou eu. E aí ele pensa, os tempos mudaram. E eu aprendi isso da pior maneira. Então esporadicamente... Eu vou fazer uma perguntinha. Se é a favor do Batman usar arma de fogo, porque ele tem um código de conduta que ele não usa, né? Olha, eu acho que pro Batman as armas de fogo hoje não caem bem. Mas o Batman já usou arma de fogo pra caralho. Já usou, não. Isso é inegável. Só que eu acho que assim, eles construíram do Batman é que ele estabeleceu pra si. E aí a gente tem que entender, gente, cânone de personagem é uma coisa que vai sendo construída, né? Ele estabeleceu pra si que se ele cruzar a linha de matar alguém, ele não tem volta. Então eu não acho que caberia o Batman Bruce Wayne, talvez outros Batmans, ok, mas eu não acho que caberia pro Batman Bruce Wayne usar armas de fogo. E aí, fazendo uma ponte com o Fantasma, existe uma ideia errada de que o Fantasma nunca mata. Isso não é verdade. Ele evita, e ele tem um treinamento suficiente para isso. Mas se ele tá com a vida de um inocente e de um criminoso e ele tem que decidir, ele cruza essa linha. Ele aceita esse fato. Ele aceita carregar. Eu queria pro Rafael isso aí, o que ele acha de um herói matar, né? Eu queria perguntar pra ele. Herói matar sempre curti, porque o meu personagem favorito era o Wolverine. Mas assim... É um animal, né? Não fala assim, ele é um ser humano. Mas assim, eu acho legal o jeito que o Glaucio fala, assim, ele é super apaixonado, sabe? Às vezes eu quero falar assim do Wolverine, seu Wolverine, não fale assim dele, ele é demais. Mas eu me contenho mais, o Glaucio é puta cara, eu acho mó legal, mó apaixonadão, assim. Então assim, eu
eu acho que no Fantasma faz parte do contexto do personagem. Ele carrega uma pistola para se defender, que seria uma coisa totalmente plausível no mundo real. O cara ia ficar lutando, dando soquinho, os caras com metralhadora atrás dele. Terrorista com bazuca lança-chamas. Se você parar pra pensar na origem do Fantasma, ela é muito parecida com a origem do Batman até. Em que sentido? Não tô falando da origem ficcional, mas o contexto em que os personagens são criados. Eles são criados num contexto em que a sociedade estadunidense era muito violenta. O Fantasma é um personagem que ele tá no meio do caminho entre os pulps e os heróis de quadrinhos. O Rafael citou mais cedo Zorro, Sombra, Besouro Verde, são personagens anteriores ao Fantasma, mas que só aparecem nos quadrinhos depois. Eles começam no rádio, começam nos pulps, aqueles livrinhos de histórias em prosa, né? Então o Fantasma bebe nessa fonte. E se a gente parar para pensar, o nosso contexto social hoje, em termos mundiais, é muito parecido com o da década de 30. A gente vive também num momento de violência, de convulsão social, de incerteza. Um momento em que um herói, talvez um herói desarmado, não vai. Talvez ele não fosse muito longe, a não ser que ele seja o Batman. Mas aí que tá a pergunta, cara. Eu não consigo ver o Batman matando, cara. Eu também não. Eu também não consigo. Mas é isso, é que nem o Glaucio falou. Hoje em dia. Mas quando ele mata é legal. Não. Ele mata, a gente fica assim, putz, mano. Não, o cânone do Batman hoje, ele nunca curtiu uma arma. Mas ele já usou. Ele usou antes do personagem ser reformulado, né? Hoje em dia ele não segura uma arma, é contra a ideologia dele. Mas quando ele foi criado, ele metia balas. Tudo é contexto, cara. Capitão América, velho. Capitão América matava pra caralho, era a Segunda Guerra, velho. Vai fazer carinho? Tem que matar os caras, mano. Não tem como. Eu acho que assim, é interessante quando a gente vai ver um herói assim, que ele tem uma postura de salvar e ele matar as pessoas. Eu não consigo ver. Mas sabe, Moisés, isso aí entra muito na questão de como isso vai ser contado. Por exemplo, eu vi muita gente que criticou o Superman feito pelo Zack Snyder lá no Homem de Aço por causa da cena em que ele mata o Zod. Mas o Superman do Christopher Reeve também matou o Zod. Não, John Byrne matou o Zod. O Zod. John Byrne matou o Zod. O Zod. John Byrne matou o Zod. Pois é. A cara do Rafael. Não, mas eu acho que assim, quando a gente pensa em termos termos de herói, o herói muitas vezes é aquele que aceita fazer essa escolha. Ele aceita fazer um que mais ninguém aceita. Entende? Não, o que eu ia falar assim, que o que eu diferente. Não, John Byrne, eu nem li essa história do Zod do John Byrne. Eu quero ler agora. do John Byrne mata o Zod. Ponto. Não, tá bom, eu acho que mais no filme dos anos 80 mata também. Só que ele cai no buraco, ele cai no buraco. O cara tá chateado. Fiz nada, tô parado aqui esperando a minha vez falar. No filme dos anos 80 é uma coisa super light. O cara cai num buraco e você não vê o que aconteceu com o cara. Esse do Zack Snyder, ele quer fazer uma coisa super explícita, do cara quebrando o pescoço e colocando o personagem nesse dilema, sabe? Se eu não matar este cara, ele vai matar mais gente, então eu preciso matá-lo. Só que é uma puta falácia, ele podia sair com aquele cara voando pra cima. Essa é uma coisa. O Zack Snyder na frente de todo mundo. Ele quis criar esse dilema, né, no roteiro dele, falando, eu quero botar isso aí pra mostrar que o meu mundo vai ser mais violento e tal. Porque eu acho que não precisava, o Superman ele precisa representar a luz, para que ele quer fazer o bem. Mas fora isso, eu acho que eventualmente no MCU lá, tem várias cenas que a porrada que o Capitão América dá nos caras, não tem como o cara ter sobrevivido.